Está no ar Conexão Sagrada e hoje nós estamos recebendo um grupo musical que toca e canta o estilo que você, que eu, nós gostamos, que é o samba. É, fica ligado que eu tenho certeza que esse programa de hoje vai estar incrível. Nós temos a alegria de receber aqui no Conexão Sagrada o grupo Toda Honra. Meu amigo Francisco, obrigado pela sua presença. De todos vocês que estão aqui com a gente, é uma alegria e eu tenho certeza que esse bate-papo, essa conversa, os louvores que vão ser cantados vão edificar muitas pessoas. Amém, Mateus. É isso aí. Glória a Deus. E eu quero entender agora um pouquinho como surgiu esse grupo, porque hoje vocês cantam, tocam para diversas pessoas, públicos gospel, mas como que surgiu esse grupo? De onde veio a ideia? O Grupo Toda Honra, ele surgiu em meados de 2016, né? Na verdade, o nome do grupo não era Toda Honra, era Grupo Virtude. E aí ele teve mudança na parte administrativa do grupo e acabou vindo com o nome Toda Honra. A gente precisava mudar o nome porque já existia um grupo que tinha esse nome na época. E aí a gente pesquisou, foi pesquisando o nome e tal, e aí veio a ideia do Toda Honra, né? Ele começou no Ministério Resplandecer em Cristo. Uhum. Nessa época era todos do mesmo ministério, todos da mesma igreja. Ok, esse ministério é aqui em São Paulo mesmo. É em São Paulo, Ok. na Zona Norte, fica localizado na Zona Norte de São Paulo. E ele se desmembrou desse ministério, já como Grupo Toda Honra, né, com uma formação, e essa formação ela teve várias mudanças, né? A gente está praticamente 10 anos, vamos fazer agora em fevereiro, dia 28. E meados desses 10 anos aí já passou bastante gente, já entrou bastante gente, já teve bastante formação. E ele agora o Ministério Toda Honra é um ministério itinerante, né? Itinerante que eu falo que é cada um de um ministério, cada um de uma igreja, e a gente se junta para fazer a obra do Senhor Jesus. Ok. E hoje vocês tocam e cantam o estilo musical samba. Aliás, deixa eu fazer uma perguntar sobre uma curiosidade que eu tenho, pode ser a curiosidade de vocês que estão nos assistindo também. Samba e pagode é a mesma coisa ou não? É, são parecidos. Eu falei, não, eu tava pensando, eu falei samba, pagode, mas qual a diferença do estilo? Eu falei, vou perguntar para eles que dominam essa área, mas então são parecidos, mas não são o mesmo estilo. Não, são o mesmo estilo. Aqui, na verdade, o samba em si é o samba raiz, né? Entendi. O samba, ele aquele samba mais antigo, usando os grupos circulares aí, fundo de quintal, e o pagode já é uma coisa mais inovada, né? Já é mais questão de banda, que envolve, que aí já vem agrupando bateria, esse tipo de outros instrumentos, né? Vem agrupando banda, no caso, no pagode, né? Ele já migra um pouco para mais para banda. O samba que a gente fala é uma roda de samba, que é os instrumentos, os primeiros instrumentos ali, né? Que é tipo um cavaquinho, um violão, né? Pandeiro, rebolo. E aí o pagode, no caso, é uma coisa mais atual, vamos dizer assim. Mas os dois estilos são São praticamente parecidos. parecidos. É. Né? E hoje, como vocês têm esse estilo musical com o público cristão, o gospel, mas tocando samba, vocês já enfrentaram alguma resistência? Por que eu digo? Existem pessoas, principalmente os mais tradicionais, vamos colocar assim, que tem uma resistência, como por exemplo, o rapper cristão. Pô, mas como assim, cara? Samba, gospel. E não entendem e geram até uma resistência e alguns vão mais profundo e começam a criticar. Vocês já sofreram alguma resistência em relação a isso? Como vocês fazem para administrar e como vocês lidam com essas críticas, vamos colocar assim? Olha, no começo foi bem difícil. Já recebemos críticas, já fomos se apresentar em lugares e pessoas olhando feio pra gente, com olho torto. Teve uma vez que a gente foi se apresentar num casamento e foi uma surpresa pro noivo, né? E o pastor da igreja não sabia, e quando a gente chegou lá, vamos dizer, não fomos bem tratados, o pessoal olhando meio com uma insegurança, nem com certo preconceito, né? Por conta do ritmo. Mas hoje em dia o samba gospel em si, ele cresceu bastante, né? Através da internet, das redes sociais.
através dos trabalhos que são mostrados, ele cresceu bastante. Tá ganhando uma área diferente, tá sendo a aceitação do samba gospel está sendo maior, né. Que é um ritmo que vem nada mais nada menos a gente usa como estratégia para evangelismo, né, através do samba gospel, a gente vai às ruas, vai embaixo de viadutos, Cracolândia de São Paulo, evangelizar, falar do Senhor Jesus, né. E hoje ele está sendo mais aceito, mas antigamente era bem difícil, a gente recebia crítica, olhar torto, assim, das pessoas, né, que olhava. As pessoas, mas calma aí, algumas convidaram e depois quando vocês chegaram tiveram resistência. Faz muito sentido, né? Mas você que está nos assistindo, entenda algo. Deus é um Deus de multiforme graça, ou seja, ele opera de várias maneiras, de várias formas. O samba gospel hoje, como outros estilos musicais, que talvez você que esteja nos assistindo pense, ah, Matheus, não faz sentido, não faz. Entenda isso aqui, é uma forma de evangelismo, porque pessoas que talvez não entrariam dentro de um contexto de igreja, de sentar ouvir um pastor ministrando, pode conhecer Jesus através dos louvores, através de eles estarem em uma comunidade, em um evento social, e eles cantarem e a pessoa sentir a presença de Deus. Então entenda, isso aí é uma forma de evangelizar, não de você bloquear ou impedir que elas venham até você. Pelo contrário, é uma forma de atrair, para que no final o propósito é apresentar Jesus, né? Uhum. Então, hoje, quando você teve a ideia de montar, de criar o grupo, toda a honra nasceu no coração de Deus, para o seu coração, e na hora de convidar os músicos, os integrantes, como que foi? Foi gerado em oração? Como que é isso? Na verdade, foi assim, o grupo em si, ele não era eu que era o líder do grupo, não sou eu sou um dos fundadores, mas não era eu o líder do grupo. Aí na época o líder do grupo ele acabou saindo da igreja e o grupo ele ficou nas minhas mãos, né. E aí, como eu já tinha algum conhecimento com algumas outras igrejas, a gente começou a fazer eventos fora da igreja, aí começou a rolar alguns conflitos, por isso que a gente se desligou da igreja e decidimos caminhar como um grupo cristão, mas itinerante, sem um ministério específico assim, com pessoas de outros ministérios. E aí, com conhecimento de pessoas que a gente vai conhecendo aí fora, a gente foi formando, convidando os músicos, né, e a gente foi formando a base do grupo, caminhamos com a quando a gente se desligou da igreja, com a base que foi formada, a gente caminhou aí praticamente uns 2 anos, aí saiu algumas pessoas, a gente pegou, reagrupou outras pessoas e continuamos caminhando, Ok. e hoje chegamos numa formação aí que praticamente está uns 2 anos, vai. Nessa formação entrou algumas pessoas novas ano passado, mas a gente vai caminhando assim, vai se adaptando conforme, né, a gente consegue se adaptar em questão dos músicos, né. Uhum. Sabemos que cumprir o chamado e o propósito que Deus estabelece para nós é gratificante, é uma honra, é prazeroso, mas ao mesmo tempo também não é fácil. E principalmente quando você está em um grupo com mais pessoas, existem desafios que aparecem não para nos paralisar, mas sim para nos impulsionar, gerar combustível, forjar no nosso caráter, a nossa imagem. Isso é para todos. Ninguém está isento de passar pelo processo. Hoje, como grupo, qual o maior desafio que vocês enfrentam? Ou já passaram? O nosso maior desafio, assim, eu acredito que é a gente saber lidar em questão com as pessoas, né, principalmente essa questão dos músicos, com entendimento, né, porque, por exemplo, somos um grupo, a gente tem ali praticamente entre 10 pessoas e 9 pessoas a gente está acabando agora. Então, cada um entende de um jeito, cada um tem um pensamento, então até a gente levar a ideia e todos entenderem a ideia, é um desafio meio complicado. A gente já passou por várias situações aí e tentar, você, por exemplo, tentar juntar a questão da música com a questão espiritual é meio complicado. Às vezes o pessoal entende, às vezes não entende, Uhum. então é meio complicado, né, não, já? Nossa. O já sabe aí, tá junto aí. Não tem como. Uma árvore frutífera, ela vai chamar atenção.
Alguns serão beneficiados, outros vão querer estar no lugar dessa árvore, dessa posição, e vão tentar neutralizar o chamado. Mas a verdade é que ninguém pode parar um escolhido, um projeto que Deus patrocinou e que nasceu no coração dele. E eu quero ouvir um pouquinho agora vocês cantando, mas antes disso, eu quero agradecer aos parceiros aqui do programa Conexão Sagrada, a Tiele, que enviou os doces aqui pra gente. Você gosta de doce? Não, ó, esqueci, ó, pode ficar pra você. Olha isso. Tiele Arte Doces é a melhor de todas, gente. Eu quero agradecer, Tiele. Um beijão, obrigado por enviar aqui para nós do Conexão Sagrada. Aliás, você que está assistindo, sabe aquele jantar, aquele almoço que você reúne seus amigos, a família, aquele churrascão e depois você quer uma sobremesa? Ó, tá garantido. Tiele, aqui vai aparecer o link e o contato dela, tá bom? Entra lá, essa empresa é sensacional. Eu já comi um escondido aqui, inclusive o diretor nem sabe, mas deixa pra lá, isso aqui tá muito bom. Obrigado, Tiele, Deus abençoe a sua vida. Eu também quero agradecer a Mel Comunica, que é um parceiro aqui do Conexão Sagrada, que é uma agência de marketing. Sabe a mensagem que você tem, inclusive você compartilha com outras pessoas? E se eu te disser que você pode expandir o raio de alcance da sua voz? E se eu te disser que você pode alcançar mais pessoas com a mensagem que você já está compartilhando? Como, Mateus, não sei fazer, não sei estratégia, fica tranquilo. Aqui vai aparecer o contato, o site deles. Já manda uma mensagem, entre em contato, porque eu tenho certeza que aquilo que eles vão te ensinar de forma estratégica e técnica vai aumentar e você vai poder abençoar mais pessoas através da sua mensagem, do conteúdo que Deus já te entregou com a estratégia certa. Entra lá, Mel Comunica. Eu também quero agradecer a Collab Hub. Sabe essa mensagem que a Mel Comunica vai te ajudar a expandir? Pois é, você precisa de algum lugar para gravar, para produzir os seus conteúdos. Aonde eu vou, Matheus? Calma, nós temos a solução para você também, a Collab Hub. Fica aqui em Alphaville, em São Paulo, Barueri. Então vai aparecer o Instagram aqui, o site também. Entre em contato, vai ser uma alegria e uma honra receber vocês e ajudar a potencializar a sua mensagem, tá bom? Quero agradecer a Collab Store, que é uma loja dos seus influencers preferidos. Ó, inclusive, nós tivemos 2 lançamentos, que são os últimos, da Karina Bach e do Pablo Marçal. É uma loja de perfume, linha skincare, cuidados com a pele e você pode, ó, ficar mais bonito, mais cheiroso. Então, entra aqui nesse site, está todo em promoção, inclusive, então já garanta os melhores produtos por preços que cabem no seu bolso. Voltando, eu quero conhecer agora um pouquinho de quem está ali com esses instrumentos na mão, que eu não faço ideia como chama. É uma área que eu não domino, música, cara, eu não conheço. Aliás, o JP teve aqui, eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei assim, você sabia que eu sei cantar? Eu falei, ele falou, é verdade? Eu falei, cara, a banda tá em sol e eu tô na sombra, cara. Ou a banda tá lá e eu tô aqui. Não, mas é muito ruim essas piadas, eu tenho que me segurar. Mas vamos conhecer quem está com o microfone na mão ali, é o Rogério. Isso, boa tarde, tudo bem? Boa Rogério. tarde, meu amigo. Que alegria te receber. Qual o nome desse instrumento que está aí com você? Então esse aqui é o famoso cavaquinho, né? Faz parte aí do samba, né? Então uma peça essencial aí que eu gosto muito. Você pode tocar uma palhinha pra Posso gente? sim. O cara é bom de verdade. Ó, aqui os caras são top e daqui a pouco você vai ver eles cantando. Eu tô ansioso, sei que você também tá, mas calma aí, dá uma segurada, segura um pouquinho. E eu quero conhecer o meu amigo agora também. É Rogério, é isso mesmo? Ah, mas espera aí. Os dois são Rogérios aqui. Gente, Matheus é um nome muito conhecido também. Inclusive o programa que nós gravamos, que já foi postado, se você não assistiu com a Mari Coalho, veio o Matheus aqui, eu falei, cara, é um nome muito comum, Matheus, como o Rogério, mas aí uma pessoa perguntou pra mim assim uma vez, cara, eu falei, nossa, que piadinha ruim, né? O cara falou assim, ô Matheus, porque na igreja que eu estou, nos jovens ali, tem acho que umas
uns 6 rapazes que chamam Matheus. Aí o líder fez uma brincadeira. Cara, não tinha outro nome não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Rogério, que instrumento é esse que você está aí? Esse aqui é o tantanzinho, né? É um instrumento... Calma aí, como que é? Tantanzinho? Tantanzinho, uns chamam de tantanzinho, outros chamam de rebolo, né? Porque tem o tantanzinho, tem o tantanzão e tem o surdo, né? Então esse aqui é o tantanzinho. Ah, isso aí eu não conhecia, não. Tem o tantanzinho. E ele que dá um molho, ele dá um molho no samba, né? Sim. É um instrumento que eu gosto muito também de tocar. E é isso aí. Você pode tocar um pouquinho pra gente agora? Um pouco. Ó, se você quiser eu te ensino. Não, tô brincando, não tô zoando. Não. Eu não tenho nem ideia, eu tô brincando. Vamos lá, com você, meu amigo. Isso é conexão sagrada. Nossa, é só fera aqui, cara. É só, ó, eu tô do lado de gigantes. Meu Deus. Meu amigo, Sandro. Isso, É eu isso, sou o tá. Sandro. Esse Esse aqui é também. o violão. Violão? Toca um... Conhecido aí dos instrumentos, é o violão. Você pode tocar um pouquinho pra gente? Ah, esse é o acústico perfeito. Ó, mas é uma honra receber todos vocês aqui. E o critério pra tocar aí eu tô vendo que é ser profissional, né, cara? Então vamos lá, agora é com vocês. Fiquem à vontade pra tocar uma música pra gente, pra alegrar e pra gente animar, colocar dinâmica nesse Conexão Sagrada. Francisco, os dois Rogérios, Sandro, grupo, toda a honra é com vocês. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
forma resumida, como vocês tiveram o primeiro encontro com Jesus, se já nasceu no berço evangélico, no berço cristão. Conta um pouquinho pra gente. Pode começar com você, Francisco, meu amigo. Vamos lá. Na verdade, eu não nasci no berço cristão, né? E a minha historinha é um pouquinho conturbada aí, mas Deus, ele se fez presente na minha vida, fez um milagre na minha vida, e com ele eu tô até hoje aí. Minha história, eu fui envolvido com tráfico de drogas 7 anos da minha vida, Meu Deus. e nessas indas e vindas aí, como eu tocava samba, e nas noites tal, e aí através do meu irmão, eu recebi o convite do meu irmão para ir para uma igreja. Ele estava congregando na igreja, falou que ia montar um grupo de samba tal. Aí eu fui mais pela ideia do samba, assim, né? Sim. Fui mais pela ideia do samba. E acabei conhecendo a palavra de Deus. E não foi fácil, porque vai para mais ou menos aí ó, uns 12 anos que eu tô na presença do Senhor. Glória a Deus. E nesses 12 anos de indas e vindas aí, tive várias recaídas, voltei várias vezes pra rua. Ah, não, calma aí. Você chegou a morar na rua, então? Não cheguei a morar na Ah, rua. na rua que você Voltei, fala? falo pra noitada, Tá, entendi. já tinha as recaídas. Por exemplo, eu ia pra igreja, saía da igreja, e aí tinha vez que eu saía do culto mesmo e ia pra porta da biqueira, Nossa. ou ia pra uma balada, entendeu? E ficava nessa vida. Eu fiquei durante esse tempo aí até realmente eu conhecer assim a palavra de Deus, conhecer, né, o amor de Deus. Eu fiquei zanzando aí um pouquinho entre a igreja. Eu fiquei com um pé no mundo e um pé na igreja. É o famoso Gante Raimundo, né? Quase isso. E aí Deus, ele foi muito misericordioso comigo, porque ele me presenteou com uma família, com meus filhos, dentro da igreja, né? Conheci minha esposa na igreja. Hoje, praticamente, a gente já tem 15 anos de casado. E na época que ela conheceu foi muito difícil, porque eu tava bem nessa época aí que eu ia pra igreja, mas, tipo, pegava, saía, tinha as recaídas, ia pra rua, pra noitada. E Deus colocou uma pessoa especial na minha vida, que aguentou tudo isso, né? E tá comigo até hoje lutando aí. Hoje nós temos 2 filhos, graças a Deus. Mas E quando você estava no mundo, a sua esposa, ela era cristã ou não? eu conheci ela na igreja. Ah, você conheceu ela na igreja. Ah, foi depois. Ah, entendi, ok, perfeito. Conheci ela na igreja. Só que, tipo, na época que eu conheci ela, eu tava na igreja, mas não tava, né? Eu ia pra igreja e tal, mas não levava nada a Frequentava, sério, só. E, e aí eu ia, aí pegava o final de semana, saía. Tinha vez que eu ia buscar ela no serviço, aí deixava ela na casa dela, saía e voltava daqui 2, 3 dias. Meu Deus. E aparecia às vezes com a maior cara de pau na igreja, como se não tivesse acontecido nada. E Deus, ele foi me apertando, tive os livramentos. Mas o interessante é que você tinha um temor no coração, porque você estava no mundo, mas ao mesmo tempo buscava a presença do Senhor Jesus. Faltava algo dentro de você, tipo um espaço. Fala, cara, eu vou, me divirto, entre aspas, estou livre, entre aspas, mas faltava um espaço que só Jesus podia preencher. Isso é verdade. Como que você soube que esse espaço era Jesus? Que estava faltando na sua vida era o Senhor? Eu acho que foi quando, tipo, verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor, ele me tocou, né? Ok. Porque aquela coisa que eu te falei, eu ia, tal, não ligava muito, aí chegava, aí, por exemplo, o pastor, ele conversava muito comigo, inclusive o pastor até da igreja lá, o pastor, que é o pastor Amanso, hoje ele deve estar na faixa dos 80 anos, é um senhorzinho. Ele me chamava até de nó cego, né? Quando ele veio falar comigo, ele falava, ô nó cego, vem cá. Meu Deus. Ô, louco. Na fila, ele fazia uma fila de oração, né? E aí ele conversava com o povo, dava os Sim. conselhos e tal. E aí sempre ele ficava me orientando. Ele falou, ó. Aí ele virava assim pra mim e falava, ó. Você tá aqui na igreja, mas ao mesmo tempo você tá fora. Só que Deus, ele vai te pegar de um jeito que você não vai sair da igreja nunca mais. Meu Deus. E realmente, tive livramento de morte. Inclusive até na
na moradia lá que eu morava lá na Zona Norte, lá na Vila Maria. Até hoje, se passar lá, tem as marcas de tiro no portão. E Deus ele foi me livrando. E aí eu fui entendendo o que o Senhor queria na minha vida, né? Aí o Senhor me deu um ministério, que foi o Grupo Toda Honra. Antes do Grupo Toda Honra, né? Que aí entra a história do Bola, teve o ministério que a gente tocava, que era o Ministério Baluarte. Eu conheci ele nesse ministério, que eram os meninos do Baluarte, que hoje a maioria dos meninos está tudo com Toda Honra, que eles não puderam estar aqui hoje, né? Que é o Ivan, o Yoshi, o Tuca. E eu toquei um tempo com os meninos aí, foi bem no começo da minha conversão, a gente trabalhava junto na mesma empresa, aí eu gostava de samba, a gente ficava brincando lá na porta da empresa, aí ele falou que tinha um grupo de samba e me chamou pra ir, né? E eu fui lá com ele, acho que a gente ficou o quê? Uns 2 anos tocando junto. E aí depois Deus me deu o Ministério Toda Honra e o projeto, né? Que é o projeto que a gente tem na rua, a gente faz os projetos na rua, leva alimento, faz o evangelismo. Ah, vocês fazem o trabalho de ação social também, legal. É o projeto Resgatando para Cristo, né? A gente tem parceria com Casa de Recuperação, então a gente faz o trabalho na rua, faz o evangelismo, faz o samba, faz um culto, leva um café da manhã, aí chama as pessoas, conversa com as pessoas, ministra na vida deles, tem aqueles que aceitam ajuda, a gente consegue levar para Casa de Recuperação, tem uns infelizmente que não aceitam, mas a gente vai conversando, vai ministrando nas vidas, né? Fazemos um trabalho também na África, né? Que a gente ajuda o pessoal lá da Que África. legal, isso Moçambique. bacana, na África também. Você comentando sobre esse trabalho de ação social, há aproximadamente uns 6 anos atrás, eu e um grupo de amigos nos reunimos e nós fazíamos marmitex, comida ali para levar para os moradores de rua e levar uma palavra também de direção, uma palavra de Deus. E eu me lembro que de forma recorrente, as pessoas que nós abordávamos, a maioria eram cristãs. Já tiveram um passado com Deus, conheciam Jesus, mas ao longo do tempo se frustrou ou se decepcionou, ou deu lugar ao inimigo e elas se viram em uma situação de vulnerabilidade que a maioria nem esperavam que isso acontecesse em sua vida. Aliás, ninguém planeja o dia mal. Mas isso é muito interessante. Quando vocês vão abordar, já aconteceu também de você falar de Jesus e ela falar, cara, eu era evangélico. Eu era cristão. Inclusive, teve um dia que até nós fizemos uma roda e começaram a cantar também. Inclusive, era um samba Com gospel. certeza. A gente já. Na Cracolândia mesmo, a gente fazendo ministração na Cracolândia, ou ali no Parque Dom Pedro, várias vezes a gente se deparou com pessoas que conheciam Bíblia. Às vezes você ia falar de Jesus para ela, a pessoa já virava para você e já falava assim: não precisa falar que eu conheço a Bíblia. Nossa. Tinha uns que falavam, eu me chateei na igreja. Tinha outros que falavam, aconteceu os problemas que eu me desviei, acabei entrando no vício da droga, vim parar na rua. Entendeu? Tinha outros que falavam, não, eu vim porque eu não tenho vergonha na cara. Então, várias situações. Às vezes você ia falar, ministrar da palavra. Às vezes a gente até conversava com o pessoal para tomar cuidado, porque às vezes você levava as pessoas para fazer o trabalho na rua, e às vezes a pessoa ia com aquele fervor, e às vezes falava umas coisas, e a gente falava, toma muito cuidado, porque tem muita gente ali que conhece mais Bíblia do que você. Um exemplo, entendeu? Sim. Então, às vezes você vai tentar falar com a pessoa, ministrar, e a pessoa vai debater você não vai saber responder o que aquela pessoa está precisando, tal. Então, sempre tomar cuidado com isso, falar que assim, lógico, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, mas tomar cuidado às vezes, tipo, com esse negócio de Bíblia, porque às vezes você vai falar alguma coisa e a pessoa vem, então, mas isso aqui está escrito aqui, e aí você não tem a resposta para dar para a pessoa. Então fica um negócio meio constrangedor, porque isso já aconteceu muitas vezes. Então, tem muita gente que está na rua que é conhecedor da palavra do Senhor. Sim. E é aquilo que a gente estava falando, às vezes se chateia no ministério por alguma coisa, às vezes é alguma coisa na família, né, depressão, e acaba se afastando do caminho do Senhor e vai para a rua. Eu quero pegar esse ensejo que você disse sobre muitas das vezes tentamos pregar a Bíblia e vamos lá, mas deixa eu comentar algo com você que eu tenho aprendido nesses últimos dias. Quando uma pessoa não é cristã e você tem o prazer ou a ideia de que ela conheça Jesus e quer apresentar, dificilmente se você falar da Bíblia de goela abaixo, ela vai conhecer Jesus. Às vezes ela vai ficar com uma resistência com você. Então, ao invés de você falar, sabe, só da Bíblia, seja
o Cristo mais próximo dessa pessoa? Lógico, você pode citar versículos, referências bíblicas, mas através da sua atitude, do seu comportamento, do seu caráter, dos princípios e valores que você segue, através das decisões que você toma sem fazer negócios ilícitos, ou seja, é ser o Cristo mais próximo de alguém. E se você está em um momento que você pensa, Matheus, acabou minha história, estou no ponto final, como nós estamos comentando, eu quero te lembrar de um versículo que talvez você conheça, que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que você está vivendo é uma fase. Fase é como uma estação. Elas vêm, mas elas também vão. O que vai permanecer não é o processo, mas é o propósito que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem nas comunidades, indo às ruas, que é o evangelho é isso, não é só dentro de um contexto de igreja, mas é além das quatro paredes, é servir ao próximo. Jesus veio para isso, para pessoas, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história. Amém. Vocês são bênçãos demais. Quero ouvir um pouquinho do Rogério, que está com o cavaquinho, que agora eu já aprendi, não esqueço mais, ó. Não esquece mais. Se você puder compartilhar de forma resumida um pouquinho da sua conversão, como você conheceu Jesus. Sim, vamos sim. Então, de uma forma resumida, eu cresci na Zona Norte, né, de São Paulo, e não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Cristo ainda. E a Zona Norte sempre teve bastante influência do samba, né? Os grandes grupos do Brasil, tem muitos grupos ali da Zona Norte, então com essa influência eu comecei a gostar do estilo musical. E aí eu sempre tive uma vontade de aprender um instrumento, aí eu não sabia no momento qual que era, aí eu comecei no cavaquinho, né? Foi o primeiro instrumento, hoje em dia, graças a Deus, aí eu toco violão, tem outros instrumentos, também consigo trabalhar com música hoje em dia, então eu sou professor de música. E no começo aí eu não conhecia a palavra, fiquei um tempo tocando samba, né? Fazendo em grupos, aprendendo lá com o pessoal da onde eu morava mesmo. E aí depois de uns anos eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Tinha um versículo que eu ouvia e depois sempre ficava na minha mente, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí eu não ia pra igreja, mas aquele versículo sempre fixava na minha mente, né? E aí depois quando eu comecei aí por Deus colocar nos caminhos também amigos, né, que na igreja já gostavam bastante de Sim. samba, aí chegou a montar grupos de samba também na época, né. Então teve esse contato bastante com samba e foi, aproveitando nesse gosto musical que a gente sempre teve, e aí continuou. E aí graças a Deus, Deus foi aperfeiçoando, a gente foi trabalhando, também teve outros grupos, trabalhamos com evangelismo. Aí durante nessa caminhada a gente conheceu os meninos do Toda a Honra e fizemos parte, né, também alguns trabalhos aí de evangelismo, e tal. E graças a Deus é o início ainda de muita coisa que vai vir pela frente. Glória a Deus. Que alegria conhecer um pouquinho da sua história, Amém. Eu que agradeço. Rogério. Obrigado. E você comentou sobre um versículo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sempre teremos duas opções: ou seguir Jesus ou deixá-lo. Existe um rapaz na Bíblia que se chamava Judas. Ele andou com o caminho e preferiu o atalho. Ele conheceu a verdade e preferiu a mentira. Ele caminhou ao lado da vida e escolheu a morte. Jesus, ele não invade, ele é um gentleman, ele é educado, ele bate a porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada e ainda vai cear junto contigo, é o que a Bíblia diz sobre isso, que eles estavam compartilhando. Então, tudo que você está vivendo hoje é para um propósito, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado lá na frente. E eu quero conhecer mais um pouquinho da história de um outro grande amigo, Rogério. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua conversão, a sua infância, você nasceu no berço evangélico. Não, eu não nasci no berço evangélico, porém a família por parte da minha mãe são evangélicos, né? Mas eu vim para Jesus com 16, 17 anos, né? Aceitei Jesus. Eu também era um jovem que gostava muito de sair, ir para pagode e tudo. Aí teve um certo dia que eu fui para casa da minha tia. Passei lá um mês. Tava morando com a minha avó, minha mãe já tinha falecido e tal. Morava com a minha avó e com a minha tia. Aí nisso uma tia minha me ligou e falou assim: ô Rô, a avó foi pra igreja e uma irmã deu uma revelação pra ela. Falou que um filho dela ia num samba e lá ia ter. O tiroteio ia ser atingido. Falei, é. Aí passou.
Aí passou uns dias, uns amigos meus me ligou, falou, ô, sabe o samba? Ah, sei. Pô, teve mal tiroteio, mano. E eu, meu, e tudo samba, eu me ia. Eu falei, Tinha o samba, você tava presente. e desse eu não fui, eu tava lá na minha tia, Uhum. né? Que é evangélica, eu tava na igreja lá. Aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu, isso aí já é o sinal de Deus, Aham. né? Aí foi quando eu aceitei Jesus, né? Me converti e fiquei por lá mesmo. Essa aí foi a minha conversão. Aham. Aí depois eu fui conhecendo o samba gospel, né? Foi através da banda Águios, né? Que foi a primeira banda. Aí depois veio o Frutos da Videira, que é o Baluarte, e agora os meninos tudo. Agora tá junto com essa galera top aqui. E você, Sandro? Conta um pouquinho pra gente aí, meu amigo. Eu fui apresentado assim que eu nasci na igreja, né? Só que meus pais são afastados, né? Então eu vim me converter mesmo com 13 anos, né? Eu aprendi a tocar violão aos 11. Meu pai é músico, né? E sempre foi da música, tocava à noite, né? Sustentava a casa tocando à noite. E ele me ensinou aos 11 anos a tocar violão. Eu hoje sou baixista, né? Tô fazendo violão aqui, mas eu sou baixista do grupo. E o meu instrumento principal é o baixo, né? E desde quando eu me converti, eu sempre fiquei na igreja, sempre estive na igreja, né? Conheci minha esposa na igreja. Sou pai de família, tenho minha esposa, 2 filhas. E conheci o grupo, né? Através de 2 amigos, que é o Rogerinho e o Thiago, que é um outro rapaz que fez parte do grupo também. Me chamaram pra participar, né? Pra conhecer o grupo e tal. Aí eu tô até hoje aí, tem 2 anos já. Eu tô caminhando com toda a honra aí. Que alegria conhecer um pouco da trajetória de vocês. Obrigado por compartilhar um pouquinho do que vocês vivenciaram, a história de conversão, que vocês passaram e hoje conhecem Jesus. Não o reconhecem, mas o conhecem de perto. E existem histórias que nos edificam, porque você pode até sentar com uma pessoa e contar para ela sobre diversos testemunhos, mas quando você relata para ela aquilo que você passou e venceu, isso gera uma autoridade. E Deus tem um plano gigantesco, que vocês já estão vivendo aquilo que Deus tem, mas eu tenho certeza que é só o começo daquilo que Deus fará ainda no grupo Toda a Honra. Tem muito para avançar, conquistar, vocês sabem disso. E é um plano que nasceu no coração de Deus e não tem erro, não tem como dar errado. Bora mais uma música? Então agora é com vocês, grupo Toda a Honra no programa Conexão Sagrada. O mundo está perdido em meio aos conflitos e desilusões. É filho contra pai, irmão contra irmão, as drogas destruindo a nossa nação. É triste conviver com tanta dor. Gente passando fome, enferma em hospitais, mas eu confio em Ti, ó Pai. O Senhor nunca falhou, eu te peço. Muda a história, vem transforma, meu Deus. O mal não vai vencer o bem. Muitas provações virão pra fortalecer a nossa fé. Eu sei que tudo pode mudar, basta em Ti confiar e andar nos Teus caminhos. Senhor, Teu infinito amor que ao mundo transformou e mudou a trajetória. Eu sei que tudo pode
você, meu irmão Daniel Renovado. Vamos nessa. O mundo está perdido. Abençoado por Deus, do grupo Toda a Honra, com participação do Daniel Renovado. Parabéns por essa canção. Aliás, tá bom demais. Vamos cantar mais uma? Bora. Então vamos pra cima. Essa daí ela conta um pouquinho da história do meu testemunho. Promessa da cruz. Então vamos conhecer mais um pouquinho então. Amém. Bora! Quanto tempo eu andei no mundo sem direção, droga, tráfico, bebida e prostituição, mas o Senhor cuidou de mim. Boa parte da família já tinha lavado as mãos, olhava e dizia, esse não tem jeito não, mas o Senhor cuidou de mim. Muitos não acreditam o quanto eu mudei, mas Deus me justifica. Hoje eu vivo a promessa da cruz, no sangue de Jesus. No mundo fiz escolhas a qual sofri e chorei, mas hoje com Jesus estou vivendo o primeiro amor. Cristo me libertou. Sabe como operar. Hoje quer te transformar a sua vida. Basta Ele entregar e o seu coração. Sabe como operar. Hoje quer te transformar a sua vida. Basta Ele entregar e o seu coração. Quanto tempo eu andei no mundo sem direção, droga, tráfico, bebida e prostituição, mas o Senhor cuidou de mim. Boa parte da família já tinha lavado as mãos, olhava e diziam, esse não tem jeito não, mas o Senhor cuidou de mim. Muitos não acreditam quanto eu mudei, mas Deus me justifica. Hoje eu vivo a promessa da cruz, do sangue de Jesus. No mundo fiz escolhas a qual sofri e chorei, mas hoje com Jesus estou vivendo o primeiro amor. Cristo me libertou. Sabe como operar. O meu Deus hoje quer te transformar a sua vida. Basta Ele entregar e o seu coração. Sabe como operar. Hoje quer te transformar a sua vida. Basta Ele entregar e o seu coração. O meu Deus sabe como operar. Hoje quer te transformar a sua vida. Basta Ele entregar e o seu coração. Sabe como operar. Hoje quer te transformar a sua vida. Basta Ele entregar e o seu coração. Mais um pouquinho do seu testemunho agora em música. E eu achei interessante numa parte que fala, enquanto alguns da família já tinham lavado as mãos, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele sabe como operar. E quem é que pode colocar um ponto final quando Deus colocou uma vírgula e a história continua sendo escrita? Então você que está acompanhando, Deus tem um plano grandioso na sua vida. A Bíblia diz que o plano que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. É o que a Bíblia diz. Você faz planos, aliás, é bíblico desenhar, planejar, ter objetivo, meta, mas o homem faz planos. O que vai prevalecer no final é o propósito que o Senhor já estabeleceu sobre a sua vida. E ninguém
pode parar aquele que Deus já deu ordem para avançar. E é isso que eu aprendi ouvindo a sua história em canção agora. Parabéns para todos vocês por essa música, por esse lançamento que vocês fizeram. É algo que eu tenho certeza que já está abençoando muitas pessoas. Por falar em abençoar vidas, eu acredito e tenho certeza que já chegaram para vocês diversos testemunhos de pessoas que, através da música que vocês cantam, dos louvores, conheceram a Cristo. Você pode relatar alguns desses testemunhos? Glória a Deus, sim, sim. Teve gente que já chegou, já mandou mensagem pra gente falando, pô, irmão, tava numa situação, ouvindo os louvores de vocês, né, as ministrações, tive uma esperança, Deus tocou no meu coração, já aconteceu várias vezes. E assim, esse na verdade é o verdadeiro propósito de tudo, né? É a gente levar a palavra do Senhor, levar ali uma palavra de esperança, uma palavra que o Senhor cura, que o Senhor liberta, através da música, né? E através das ministrações, né? Através dos dons que o Senhor Jesus deu para nós, né? Esse é o nosso intuito, né? E é o propósito, que Jesus veio para alcançar pessoas. Jesus, eu fico imaginando assim, ó, sabe? Glorioso, todo-poderoso. Aí ele se fez homem, humano, como nós, de carne e osso, morreu para que eu e você, nós pudéssemos ser salvos. E hoje, você que teve uma experiência no mundo, hoje cristão, o que mais tem afastado pessoas do Evangelho? Um assunto meio assim, acho que é meio delicado, né? Porque o que que acontece? Na minha visão, assim, o que tem afastado as pessoas, às vezes, são as próprias pessoas, né? São os próprios irmãos da igreja, né? Às vezes com uma palavra que magoa a pessoa, aí a gente fala, a gente tem que ir para a igreja por causa do Senhor, para adorar a Deus. Mas assim, a gente somos carne, né? E às vezes você pega o irmão ali, não tá num dia legal, tal, acontece alguma situação, aí vem um outro irmão que não sabe o que tá acontecendo, vem e fala alguma coisa. Ou às vezes assim, por exemplo, na igreja, eu entendo a igreja como um corpo, né? A gente somos uma família. É isso aí. Só que infelizmente a igreja não é assim, pelo menos no meu ponto de vista. A gente tem ali as amizades e tal, mas na igreja tem muita gente que quer se mostrar melhor que o outro, quer mostrar que pode fazer mais do que o outro, entendeu? Às vezes ali tem uma pessoa que quer humilhar a pessoa dentro do próprio ministério. E eu acredito que seja isso que afasta as pessoas, né? Às vezes você vai buscar uma palavra ali, você vai buscar uma palavra pro teu coração e às vezes você acaba encontrando um irmão lá dentro lá, o irmão fala alguma coisa pra você que você não tá de acordo ou que você não gosta, isso te chateia, isso daí vai te afastando de Deus, né? Eu creio que seja isso, né? No meu ponto de vista, pelo que eu já vi, pelo que eu já presenciei, muitas vezes, assim, lógico, tem as tribulações, tem o mundo que ele oferece os pratos lá fora, né? Porque eu acredito que a igreja ela tem que vir na contramão do mundo, porque o mundo ele tá lá fora lá te oferecendo os pratos, tá te oferecendo as coisas. E com muita facilidade. Sim, Só que tudo isso tem um preço, né? exato. A ser pago. E dentro da igreja, a gente busca ao Senhor Jesus, busca a santidade, busca, né, tá fazendo as coisas certas, e o preço já foi pago, que foi o preço de cruz, né, foi a morte de cruz. Só que, infelizmente, dentro da igreja existem essas questões aí dos irmãos, né, às vezes até do próprio pastor da igreja, às vezes, tipo, maltrata uma pessoa, ou tem diferenças. Eu sei que é um assunto meio polêmico, mas se você for colocar a sério, existe isso. São situações que existem. Sim. Infelizmente, não era para acontecer, mas existe Sim. porque somos seres humanos, né? Somos carne, somos pecadores. Infelizmente, existe essa situação. E eu acredito que é isso que às vezes afasta uma pessoa, né? Tira da presença do Senhor. E essa pessoa já tem um passado, ou já tem um vício, alguma coisa, ela vai se afundando. E para voltar é muito mais difícil do que quando ela aceitou a Jesus. É muito mais difícil. Se torna mais difícil. Porque a pessoa já vai com aquele pé atrás, né? É verdade. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e perguntou assim:
ou, na verdade, compartilhou comigo uma dor que ela estava sentindo, dizendo: Mateus, eu saí da igreja por frustração com pessoas, mas a verdade é que pessoas machucam pessoas, mas pessoas também curam outras pessoas. E ela me disse, essa pessoa falou para mim: Mateus, eu saí da igreja, eu fiquei muito chateado. Eu acho que eu até compartilhei aqui no Conexão, já, se eu não me engano, porque eu saí e o pastor não veio, tipo, atrás de mim, perguntar o que aconteceu, entender o motivo, eu fiquei muito chateado. Eu falei assim: ok, então você era cristão? Ele falou: era, eu me afastei. Aí eu me lembrei da parábola do filho pródigo, e o interessante é que ele saiu, e aí em nenhum momento o pai foi atrás do filho. Porque o pastor só vai atrás de ovelha que se perdeu, e não da ovelha que sabe o caminho de volta para casa e mesmo assim insiste em não voltar. Ou seja, o pai não foi atrás do filho, mas em todo momento o pai estava esperando de braços abertos o retorno daquele filho que é amado. Quando ele voltou, teve festa, teve alegria, banquete, porque esse é o prazer que o Senhor tem para conosco. É estarmos em união. Membro fora do corpo, ele vai apodrecer, mas mesmo estando machucado, inserido em um corpo, ele vai se auto-regenerar. E eu fiquei sabendo que recentemente vocês lançaram uma música, mais uma canção, Ele Chorou. Conta um pouquinho pra gente de como foi o processo para esse lançamento. A música de Chorou é uma música especial, né? Que Deus nos presenteou, música composição do nosso amigo Daniel Renovado. E ela é uma música que ela fala profundamente no nosso coração, música que conta o amor de Deus por nossas vidas, né? A morte de cruz que ele teve por nós, que ele pagou o preço. E é isso, é uma música especial aí que tá já na todas as plataformas, nas redes sociais, e vamos adorar ela aí. Bora, então antes da gente finalizar esse programa com vocês cantando, já passa as redes sociais, contato para agenda, para quem está nos assistindo, Amém. que eles sigam e também entre em contato para agendar. O nosso Instagram é o Toda Honra Oficial, @TodaHonraOficial. Então, ó, você que está assistindo, já siga lá, Toda Honra Oficial, que eu tenho certeza que a mensagem que eles compartilham, os louvores, vão edificar a sua vida. Meus amigos, obrigado por participar desse programa, foi uma alegria receber todos vocês, parabéns por esse grupo, pelo trabalho social que vocês realizam, por aquilo que Deus está fazendo através de vocês, gratidão. A porta desse programa está sempre aberta, conte com a gente e bora finalizar o programa Conexão Sagrada com o grupo Toda Honra. É com vocês. Ele chorou, foi perseguido, se humilhou, seu corpo feriram e mesmo assim se entregou. Por amor a mim, ele se entregou e no jardim angustiou-se, mas foi fiel até o fim. Teu sangue lavou os meus pecados, me purificou. Hoje livre sou, Jesus, teu nome
jardim.